Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 top ações para se aposentar. Pelo menos é o que eu considero, são ótimas ações para que você mantenha a longo prazo na carteira, porque são ações muito eficientes, são de setores que eu gosto bastante e eu vou compartilhar com você. Lembrando que eu não faço recomendações, trago neste canal estratégias e, enfim, opiniões que eu tenho, tá certo? Você é responsável por fazer a compra que você quiser na Bolsa de Valores. Bom, antes de mais nada, quero dizer que estou muito contente porque educação financeira começa a se tornar matéria obrigatória no estado de São Paulo. É um projeto aí ligado ao governador Tarcísio de Freitas, vou deixar a fotinho dele aqui, e que eu acho muito positivo, né? Não só pela questão de que o Brasil está muito carente de educação financeira, mas sim, as crianças precisam entender como lidar com o dinheiro, como vão sair da escola, qual a importância do dinheiro, né? Primeiro emprego, não gastar todo o dinheiro, começar a investir desde cedo, tá certo? Então, estou muito contente, espero que esse projeto se espalhe pelo Brasil. Aliás, eu quero saber de você. Você apoia essa questão da educação financeira? Bom, eu não sou dono de todas as verdades, mas quero saber a sua opinião. Às vezes você discorda por algum outro motivo, tá certo? Comenta aqui embaixo comigo. E até quem é do estado de São Paulo, se está contente aí com o trabalho do governador Tarcísio. Mas vamos lá. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para você, educação financeira, liberdade financeira, ações, fundos imobiliários, já aproveita também, se inscreve aqui em cima no canal Mestre da Riqueza para que você não perca nada aí do que eu trago para você, tá certo? E não esqueça, ative o botãozinho ali do sininho para que você ative todas as notificações e não perca nada aqui do meu canal. Bom, o assunto é aposentadoria. E quando a gente fala em aposentadoria, o primeiro nome que vem à cabeça é o INSS. O INSS que foi aí, né, o sonho de muitos brasileiros. Um dia eu quero me aposentar. Aí trabalhava lá 30, 40 anos para conseguir a aposentadoria do governo. Mas sinto em lhe dizer que o sistema está quebrado. O sistema está à beira da falência porque nós temos hoje muito mais pessoas vivendo cada vez mais, ou seja, a tecnologia propicia a pessoa que vivia até 70 anos, a viver agora uma média até 80 anos, e nós temos menos pessoas tendo filhos. Então a gente tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas precisando da contribuição. Então essa conta não fecha, o sistema está à beira do colapso. Dá uma olhadinha nessa matéria. Matéria da CNN Brasil. INSS alerta governo que deve paralisar atividades na quarta-feira por falta de recursos. Bom, essa notícia aqui é do final de 2022, tá certo? Não é agora atual. Mas mesmo assim, a gente vê diversas notícias de que o INSS não está bem, financeiramente falando. E o que eu ensino aqui neste canal? Que a gente pode atingir a nossa aposentadoria com bons investimentos, com uma carteira diversificada de ações, fundos imobiliários, renda fixa, até mesmo ativos no exterior. Então eu considero que essa forma hoje é a melhor para que você busque a sua aposentadoria e viva lá na frente com os dividendos pagando suas contas. Caso você consiga ainda somar a aposentadoria do INSS, beleza, é um plus adicional, mas não dá pra gente contar com isso como algo certo, né? Porque depois que você tá idoso, fica mais difícil correr atrás do rabo. Bom, e para te ajudar, eu trouxe aqui 5 top ações que eu considero ótimas empresas para se manter a longo prazo e que eu considero que devo levar até a minha aposentadoria, a não ser que aconteça algum problema muito grande, muito pontual com alguma dessas empresas, o que eu não acredito. E a primeira empresa que eu trago aqui para você é a Porto Seguro, e se você não conhece, vou te apresentar ela agora. A Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros, além de serviços. A Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes. Na área de seguro automotivo, a Porto Seguro detém 27% do market share. No seguro patrimonial, ela ocupa 10% do mercado. Seguros de saúde e odontologia também são representativos para a companhia, que detém 3% de market share. E ela também ocupa 2,5% do mercado de seguros de vida. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de Porto Seguro. Vamos juntos olhar o gráfico aqui também, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a Porto Seguro e também aprenda sobre os indicadores que eu gosto de analisar. Então estamos aqui na tela do Investidor 10, vamos olhar a ação PSSA3 da Porto Seguro. Hoje com R$ 26,04 você compra uma ação da Porto Seguro. Nos últimos 12 meses a ação se valorizou 19,34% e o seu PL está em 9,01. O que significa? Né? O PL é o preço sobre lucro. Ou seja, caso a Porto Seguro repita o seu lucro do passado
para o futuro, em cerca de 9 anos a gente teria aí 100% de lucros, digamos assim. Teríamos 100% do nosso dinheiro de volta, tá? Eu considero um bom PL aqui, um valuation atrativo para Porto Seguro. O seu preço sobre valor patrimonial que mostra o quê? Quanto nós estamos pagando pelos ativos de Porto Seguro. Acima de 1, estamos pagando um pouco mais caro do que eles valem. Abaixo de 1, significa que estão mais baratos, tá certo? Agora, cuidado, muitas pessoas me perguntam, André, então PVP acima de 1 não vou comprar. Não tem nada a ver. A gente tem que olhar a empresa no geral, né? Como é que está o PL, como é que está o PVP, como é que está o pagamento de dividendos. A empresa tem lucros crescentes, tá certo? Então, tome cuidado. A gente tem que fazer um olhar ali mais geral para a gente definir se a empresa está boa para comprar ou não, tá certo? PVP aqui 1,47. Nos últimos 12 meses ela pagou 0,34% em dividendos, não foi um dividendo expressivo, mas vocês vão ver que historicamente ela paga bons dividendos, tá certo? E eu peguei aqui o gráfico da Porto Seguro, o que mostra que se a gente tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos nas ações de Porto Seguro, hoje você teria mais do que o triplo, R$ 3.140,31, tá? Seguindo aqui para outros indicadores fundamentalistas da Porto Seguro, vamos falar um pouquinho aqui da margem líquida, 6,15%. Né? Eu gosto de margem líquida acima de 10%, mas para o caso da Porto Seguro, que é uma empresa que trabalha com um volume muito grande e com muita qualidade, 6,15% não me incomoda, tá certo? O que seria a margem líquida? Né? Imagine que eu estou, enfim, vendendo uma caneta para você por R$1, né? E eu tenho um lucro de 10 centavos no caso, então eu tenho 10% de margem líquida. Agora, se minha caneta vale R$1 e eu vendo e eu tenho ela com um lucro de 1 centavo, aí eu tenho que vender muita caneta para atingir um bom lucro, tá certo? Então, quanto maior a margem líquida aqui, claro que é melhor para a empresa, tá? 6,15%, ok, no caso de Porto Seguro. Bom, seguindo aqui nós temos um ROI de 16,29%, o ROI que é o retorno sobre investimento. Então imagine que a Porto Seguro fez vários investimentos junto à rede de televisão ABC, tá certo? Quanto disso retornou aí em faturamento e lucros para Porto Seguro? Então tem um resultado positivo de 16,29%, também gosto acima de 10%. Bom, dívida líquida barra patrimônio, endividamento de uma empresa é muito importante a gente analisar. Tá? Então nós vamos olhar aqui dois indicadores muito importantes para Porto Seguro. Dívida líquida barra patrimônio, aqui no caso menos 0,99, mostra que a empresa hoje ela tem muito mais patrimônio do que dívida. Ou seja, quando está negativo, significa que a empresa ainda tem mais caixa do que dívida. Tá? Este indicador abaixo de 1, no caso, significa que a empresa tem mais patrimônio do que dívida, que é o ideal. Claro, André, poxa, uma empresa de tecnologia como a B3, dá para levar a ferro e fogo isso? Não, porque a B3 é uma empresa de tecnologia que não precisa de tanto patrimônio, então ela pode ter um pouco mais de dívida. Por isso que eu falo, vamos olhar sempre num geral, né? Depende do setor da empresa, depende dos indicadores específicos para aquele setor, para que a gente tome decisões. Agora aqui a dívida líquida barra EBITDA, menos 5,65, mostrando que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida também, muito positivo aqui o indicador para Porto Seguro. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos. Lembra que eu falei que a Porto Seguro ela tem um histórico bom de dividendos? Olha aqui, ó. Atualmente ela pagou 0,34%, mas ela já chegou a pagar aqui em 2021 quase 13%. Então, ótimos dividendos. Né? Dividend yield médio nos últimos 5 anos, ela pagou 6,60%. Foi muito atrapalhado aqui a média pelo último ano. Tá bom? Seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos indicadores. Eu fiz alguns comparativos aqui com os principais índices. Então eu peguei a Porto Seguro e comparei com o Ibovespa, comparei com o CDI, que é de renda fixa, e com o IPCA. E olha aqui, ó, a Porto Seguro se valorizou nos últimos 10 anos 220%. Já o Ibovespa 118%, CDI 139% e o IPCA 78%. Então se você tivesse investido na Porto Seguro, você teria superado todos esses indicadores. Vamos mais a fundo aqui, olha lá. R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 3.206,70 em Porto Seguro. Se fosse na renda fixa, R$ 2.394. Se fosse aqui pelo índice Bovespa, R$ 2.182. E pelo IPCA, que mede a inflação, R$ 1.789. Então as ações da Porto Seguro superaram com folga aí os outros índices, tá? Nos últimos 10 anos, a empresa mostra que nunca teve prejuízo e tem receitas muito consistentes, que também é muito importante. Então é muito crucial para nós, numa análise de empresa, entender que a empresa ela tem que ter lucros, claro, de preferência crescentes, não ter dado prejuízo e que também tem aí uma resistência muito forte quanto às suas receitas. Tá? Não adianta só ter receita e não ter lucro.
tá bom? Então é importante a gente ver o quê? A empresa é lucrativa e também tem um endividamento controlado. É o cenário perfeito para a gente começar uma análise de uma boa empresa. Bom, e agora vamos falar da segunda ação, que é do setor elétrico, que é o setor que eu mais gosto na Bolsa de Valores, porque todo ser humano hoje precisa de energia elétrica. Nós não vivemos mais sem energia, tá certo? Eu trago aqui para você uma das melhores pagadoras de dividendos aí da Bolsa de Valores, que é a Taesa. Mas se você não conhece, eu te apresento ela agora. A Transmissora Aliança de Energia Elétrica, popularmente conhecida como Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. As principais atividades da empresa são construção, operação e manutenção de energia elétrica. E ela está presente em 17 estados aí do país. Bom, vamos juntos fazer o mesmo trabalho agora. Vamos olhar os indicadores de Taesa. Peguei aqui o código TAE11, as units de Taesa. Hoje, com R$ 34,28, você se torna acionista da empresa. Nos últimos 12 meses, ela teve uma desvalorização de 10,96%. Seu PL está em 10,12%, seu PVP está em 1,77% e pagou ótimos dividendos nos últimos 12 meses de 9,86%. E se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos em Taesa, hoje você teria R$ 4.716, ou seja, quase 5 vezes mais do que você investiu. Tá, vamos olhar aqui outros indicadores. Vamos olhar a margem líquida de Taesa. Lembra que eu falei quanto maior a margem líquida, melhor? A cada R$ 100 que a empresa hoje tem de receita, R$ 50 praticamente viram um lucro líquido, o que é muito bom para a Taesa. Ela não precisa fazer grandes esforços para aumentar o seu lucro líquido. 49,81% é a margem líquida aqui de Taesa. Bom, vamos dar uma olhada no ROI da empresa, 17,46%, muito bom o ROI. Agora, o endividamento de Taesa está um pouquinho esticado, tá? Empresas elétricas podem se endividar um pouco mais. Por quê, André? Porque elas têm contratos de 10, 20, 30 anos aí de concessões junto a governos, enfim, a transmissão de energia aqui no caso que a Taesa faz. Então ela consegue se endividar em certos momentos, mais até do que eu gosto, para que ela possa fazer novos investimentos e que possa aumentar os seus lucros no futuro, tá bom? Aqui no caso a dívida de Taesa não está na ideal, mas acredito que com os investimentos que ela vem fazendo, isso deve melhorar, os lucros devem subir também. Bom, dívida líquida patrimônio, 1,21, mostrando que a empresa hoje tem mais dívida do que patrimônio. Dívida líquida barra EBITDA, 4,41, tá certo? Eu gosto de dívida líquida barra EBITDA até 3. Bom, vamos aqui para os dividendos de Taesa. A gente vê que nos últimos 5 anos ela pagou uma média de 10,78% e atualmente 9,86%. Vamos fazer o mesmo comparativo com os índices. A gente vê que nos últimos 10 anos Taesa se valorizou 382%, contra o Ibovespa de 118%, CDI 139% e o IPCA 78%. As ações da Taesa deram um banho aí nos outros índices, né? Se você tivesse R$ 1.000 em Taesa nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 4.824. Já em CDI, R$ 2.394, pelo Ibovespa, R$ 2.182 e pelo IPCA, R$ 1.789. Taesa deu um banho, deu uma lavada nos outros índices, tá certo? Bom, quem investiu em Taesa nos últimos 10 anos está sorrindo de orelha a orelha, fora os dividendos pagos. Olhando aqui as receitas e os lucros da empresa, a gente vê aqui que a empresa é muito consistente. A gente percebe que a receita é bem alta aqui, na casa de quase 4 bilhões de reais, e o lucro líquido também super alto aqui, porque a margem líquida realmente é muito boa para a Taesa, tá certo? Bom, e antes de falar aqui a terceira empresa que eu trago para você, quero te falar de um evento muito legal que vai acontecer no dia 11, 12 e 14 de setembro, que é o Caminho da Riqueza, onde eu, junto a Carol Dias, vamos te ensinar aí quais são os pilares para você conquistar sua independência financeira, como analisar uma ação, como analisar fundos imobiliários. Então é muito importante que você esteja comigo nestas 3 aulas. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Acabando, você vai lá e faz sua inscrição. É gratuito, tá certo? E também tem um QR Code aqui na tela para que você possa fazer a sua inscrição. Mas assiste o vídeo, depois você vai lá, faz sua inscrição, é gratuito. Te espero nas 3 aulas que vai te ajudar muito. Bom, e a terceira empresa que eu trago aqui para você enfrenta uma certa resistência de algumas pessoas, porque ela tem como grande sócio aí o governo federal, que é o Banco do Brasil. Bom, eu acredito que você já conheça, mas vou te explicar aqui quais são as principais atividades do Banco do Brasil. Sua principal atuação é a oferta de produtos e serviços financeiros, tais como conta corrente, transferências, empréstimos, seguros e depósitos. Considerado um dos 5 principais bancos de varejo do Brasil, representando uma das maiores instituições financeiras do país, foi fundado em 1808 por Dom João VI. A empresa conta com mais de 15 mil postos de atendimento espalhados pelo Brasil e 40 mil terminais que funcionam fora do horário de atendimento bancário, conhecido como 24 horas.
Possui ainda acesso a via internet, telefone e telefone celular, atualmente presente em mais de 21 países além do Brasil, e o banco dispõe de aproximadamente 5.429 agências, presentes na maioria dos municípios, com mais de 109 mil colaboradores e cerca de 4 mil estagiários, jovem aprendiz e temporários. E tem como grande ponto positivo os enormes lucros nos últimos anos. Bom, vamos dar uma olhada agora na ficha técnica de Banco do Brasil e seus indicadores. Hoje o código da ação Banco do Brasil é BBAS3, hoje custando R$ 47,31 uma ação. Teve uma baita valorização nos últimos 12 meses, de 27,17%. O seu PL está muito atrativo, 4,26%. O seu PVP, 0,83, mostra que o patrimônio do Banco do Brasil hoje negocia abaixo do que vale, mostrando que o valuation da empresa está muito interessante. Dividend yield de 9,55%. E se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 3.682, quase 4 vezes mais do que você investiu. Vamos dar uma olhada aqui nos outros indicadores. Margem líquida de 12,08%, bem bacana aqui a margem líquida de Banco do Brasil. O ROI da empresa está em 19,56%, também super atrativo. Vamos dar uma olhada nos dividendos aqui de Banco do Brasil. Nos últimos 5 anos, o banco pagou uma média de 6,33% e atualmente 9,55%. E o comparativo com outros índices, percebam que o Banco do Brasil também bateu e muito forte aqui nos seus concorrentes. 277% o Banco do Brasil se valorizou nos últimos 10 anos, contra Ibovespa 118%, CDI 139% e o IPCA 78%. E se você tivesse investido R$ 1.000 no Banco do Brasil nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 3.774. Já no CDI, R$ 2.394. Já no Ibovespa, R$ 2.186 e aqui no IPCA, R$ 1.789, mostrando que os investidores de Banco do Brasil se deram muito bem. E é por isso que eu sempre falo, invistam em ações de boas empresas pensando no longo prazo, porque algumas empresas elas andam de lado 2, 3, 5 anos. Quando você menos perceber, ela pega um foguete e vai embora e aí você perdeu aí a grande oportunidade, tá certo? Então bolsa de valores é para o longo prazo. Bom, seguindo aqui, receita líquida e lucro líquido, nunca teve prejuízo nos últimos 10 anos, receitas e lucros muito consistentes. Chegamos na nossa quarta ação, mas antes de eu falar desta belíssima empresa, quero te pedir um grande favor. Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Você saindo daqui sem apertar o botão de curtir acaba me atrapalhando muito, porque o YouTube entende que você não gostou do meu vídeo e acaba não passando para outras pessoas, tá certo? Vamos falar agora de uma empresa do setor de farmácias, e o ser humano cada vez mais está vivendo mais, como eu falei no início do vídeo, né? Isso é muito positivo, mas o ser humano vivendo mais, é claro que as farmácias acabam ganhando mais dinheiro também, tá certo? Porque quanto mais o ser humano vive, o cliente fica ali consumindo por mais tempo. E nós temos uma grande empresa de farmácias na Bolsa de Valores que é muito resiliente, tá certo? Bom, vamos falar agora então da Raia Drogasil. E se você não conhece ela, eu vou te explicar agora. Sua principal atividade é o comércio de varejo de medicamentos, cosméticos, produtos de higiene e perfumarias. Presente em diferentes estados do país, a empresa está entre os maiores grupos varejistas no ramo de drogarias e farmácias do país. A empresa emprega um plano de negócios fundamentado, principalmente em suas duas marcas, a Drogasil e a Droga Raia. A companhia se mantém também por meio da produção e comercialização de produtos autorais e oferecimento de serviços relacionados ao ramo da saúde. Dentre as marcas autorais da rede está a Beuel, a Caretec, a Lepop, a Nits, a Nutrigood e a Tris. No setor de serviços dispõe de 4 biomedicamentos especiais e Univers, mais de 1.800 lojas detendo também plataformas particulares de vendas, chegando assim a atender cerca de 97% do mercado farmacêutico nacional. Perante essas proporções, a empresa alcança anualmente grandes lucros. Bom, vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica de Raia Drogasil e seus indicadores. Hoje, com R$ 27,69, você já compra uma ação de Raia Drogasil, código RADL3. Bom, a valorização nos últimos 12 meses, muito positiva, de 23,35%. Temos aqui um PL mais esticado para a Raia Drogasil, de 46,14% e um PVP de 8,60%. E aqui está um case bem interessante para a gente falar. Porque se a gente olhar esses indicadores de valuation, nós vamos olhar e vamos falar, realmente a empresa está muito cara. Por quê? Raia Drogasil é uma empresa que se valorizou muito nos últimos anos, pois o mercado sabe do potencial de crescimento e o mercado sempre antecipa os fatos. Só que Raia Drogasil vem fazendo grandes investimentos e a cada ano ela consegue se superar frente aos seus lucros. Então não considero aqui uma empresa extremamente cara. Os indicadores mostram que a empresa está cara, mas nós temos que investir em uma empresa também confiando na valorização futura e no crescimento futuro pela eficiência da empresa. Tá? Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 0,79%,
porque a empresa continua investindo em crescer, ela está ocupando mais localidades do Brasil, ela vem aumentando a sua rede de farmácias, então ela pega o dinheiro do lucro e acaba investindo em novas estruturas, tá certo? Mas olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$8.247. Você teria multiplicado o seu dinheiro em quase 10 vezes, tá certo? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada para a margem líquida da empresa. Realmente, empresas do varejo no setor de farmácias têm margem líquida apertada. Por quê? Porque a Raia Drogasil vende o mesmo produto que a Panvel, teoricamente, tirando algumas marcas exclusivas, tá? Então, a gente tem ali produto para dor de cabeça. Geralmente, elas têm que trabalhar com uma margem bem apertada. Porém, elas trabalham com uma venda absurda. Elas têm uma saída de produtos muito grande, em quantidade muito grande. Então, elas podem trabalhar com uma margem mais apertada. Tá? Aqui no caso, 3,25%. Bom, seguindo aqui, nós temos um ROI de 18,64%, muito positivo. A sua dívida líquida barra patrimônio está muito controlada, 0,37%. A sua dívida líquida barra EBITDA, 0,56%, mostrando que a dívida está muito bem controlada aqui para a Raia Drogasil. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos? Aqui a média nos últimos 5 anos é de 0,55% e atualmente 0,79%. Realmente, como expliquei, ela não é boa pagadora de dividendos porque ela continua em crescimento, tá? Bom, seguindo aqui, vamos fazer a comparação com os outros índices. Raia Drogasil deu uma verdadeira porrada nos outros índices. 748% de valorização, contra Ibovespa de 118%, CDI 139% e IPCA 78%. Olha isso, se você tivesse investido R$1.000 em Raia Drogasil, você teria hoje R$8.480. Lá no CDI, 2.394, no Ibovespa 2.186 e no IPCA 1.789. Então, ganhou de lavada. E aí eu quero voltar aqui ainda nessa tela, porque eu vejo muitas pessoas falando: ah, André, mas nos últimos 10 anos o CDI deu quase igual ao Ibovespa. Só que Ibovespa, meus amigos, ela é uma cesta com ações muito cíclicas. Grande parte da Ibovespa tem Petrobras, tem Vale, tem os grandes bancos. No caso, Vale e Petrobras são empresas cíclicas, né? Elas vão ter lucro, depois não tanto lucro, lucro, depois não tanto lucro. E isso bate muito aqui na valorização do Ibovespa. Então não dá para você pegar uma cesta igual o Ibovespa, que tem hoje poucas empresas comparado aos Estados Unidos, e fazer um comparativo com a renda fixa. Olha aqui, ó, uma ação individual, a Raia Drogasil, rendeu muito mais do que a renda fixa. E as outras ações que nós estamos falando neste vídeo também, tá certo? Bom, seguindo aqui para receitas e lucros, percebam como a receita de Raia Drogasil, ela é crescente, igual uma escadinha. Só que pela sua margem líquida ser mais apertadinha, você tem aqui um lucro mais baixo. Porém, a empresa nunca deu prejuízo aí nos últimos 10 anos, tá certo? E agora nós vamos falar da quinta empresa, que eu tenho certeza que você conhece, mas se você não conhece exatamente todos os produtos dela, eu te apresento agora. A Telefônica Brasil S.A. é uma empresa de telecomunicações com atuação em âmbito nacional. A companhia trabalha com produtos como voz fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por assinatura e TI. Ela é a detentora da marca Vivo. Vamos juntos agora dar uma olhadinha aqui nos indicadores fundamentalistas da Vivo. Vamos olhar o código VIVT3. Hoje a ação custa R$ 41,76. Nos últimos 12 meses ela se valorizou 5% aproximadamente, está com um PL de 15, um PVP de 1,01 e um dividend yield de 4,72% pago nos últimos 12 meses. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 1.650 fora o pagamento de dividendos, tá certo? Bom, margem líquida da empresa de 8,99%, nós temos aqui um ROI para a empresa hoje de 6,59% e uma dívida super controlada, dívida líquida barra patrimônio 0,19, dívida líquida barra EBITDA 0,64. Histórico de dividendos da Vivo, nos últimos 5 anos pagou 4,48% e atualmente 4,72%. Seguindo aqui, vamos fazer aquele comparativo da Vivo com outros indicadores. Bom, no caso da Vivo, ela realmente ficou abaixo dos outros indicadores, porque nos últimos anos ela teve aí alguns altos e baixos, mas considero que o longo prazo da empresa é muito positivo, né? Até porque nós temos poucas opções hoje de telefonia, internet aqui no Brasil e são serviços perenes e necessários. Bom, a Vivo se valorizou nos últimos 10 anos 70,82%, contra o Ibovespa de 118%, CDI 139% e o IPCA 78%. Mas ela é boa pagadora de dividendos, então todos os anos também você pode contar aí com bons pagamentos de dividendos da empresa, tá certo? Bom, seguindo aqui para as receitas e lucros da empresa, percebam que ela nunca deu prejuízo nos últimos 10 anos e teve receitas muito consistentes.
tá certo? E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam que no dia 11, 12 e 14 de setembro nós temos um encontro juntos, onde eu vou te apresentar o caminho da riqueza, quais foram os pilares que me fizeram atingir a independência financeira, como analisar ações, como analisar fundos imobiliários. É muito importante você estar presente comigo, tá certo? Faça a sua inscrição, o link tá aqui na descrição do vídeo ou no QR Code aqui na tela. Um grande abraço para você e até a próxima.